Olá pessoal, muito boa noite. Leonardo Furtado, voz falando novamente. E esse vídeo vai ser um pouquinho mais curto. O que eu vou falar aqui é bem interessante, tem relação com algumas das perguntas que eu tenho recebido recentemente na área de Software Defined Networking, o SDN, ultimamente orquestração, automação e programabilidade de infraestruturas. Porque há uma preocupação de vários profissionais de infraestruturas que me perguntam, Leonardo, como é que funciona exatamente essa parte de SDN? Eu preciso saber realmente programação, as funções que um roteador normalmente desempenharia, elas serão executadas por software, ou seja, quando você bota a palavra software, o profissional, o indivíduo já fica preocupado. Não, cara, mas espera aí, me falaram que executar ações sobre os pacotes por processos de software, por interrupções de software, enfim, não seria uma coisa de desempenho consistente e não tô entendendo essa parada aí de SDN, então eu vou tentar explicar um pouquinho, tá? O que acontece é o seguinte, imagine que você tem uma rede, essa rede tenha vários roteadores, switches e outros elementos de infraestrutura, ok? Você tem num sistema como esse, num roteador, você tem três áreas funcionais. A primeira que chamamos de plano de controle, né, chamada também de control plane. O que seria o control plane? Seria uma área funcional sistêmica que ali ficam hospedados os protocolos de rede, tanto os de camada 2, quanto os de camada 3, quanto diversos dos protocolos da pilha TCP/IP. Aí tu pega lá o ARP, ICMP, OSPF, ISIS, BGP, LDP, RSVP, CDP, LLDP, NetFlow, e pensa em tudo que é protocolo que você possa imaginar, e isso fica na área sistêmica chamada plano de controle. Tá? Então os roteadores na rede programam os seus melhores caminhos, tá? Com base nas definições desse acordo de convergência que é estabelecido entre os elementos de rede no plano de controle. Tá? Isso é o control plane. Pois bem, em algumas arquiteturas o plano de controle é centralizado, ou seja, ele fica no módulo de supervisão e controle físico. Chamamos isso de supervisor, algumas arquiteturas é uma RP, outras arquiteturas é uma RSP e assim por diante, ok? Em outras plataformas, por exemplo, nas tecnologias Cisco, primariamente pautadas pelo IOS XR, aí pega o CRS, o ASR 9000, o NCS 5000, 5500, NCS 6000, XR12K, que está legado, enfim. Esses caras não, o plano de controle ele é distribuído, ou seja, protocolos de roteamento, aí pega o ISIS, o SPF, BGP, RSVP, esses caras rodam realmente no plano de controle e mais especificamente os seus processos, respectivos processos, são hospedados no módulo de supervisão e controle físico, ou seja, numa RSP ou numa RP. Enquanto outros protocolos, por exemplo, o ARP, tá, e o NetFlow, ele roda diretamente na CPU e são invocados por processos hospedados no próprio line card, ou seja, cada line card tem o seu, a sua pilha de protocolos local que responde, trata o ARP, o NetFlow e outras coisas. Então tem uma distribuição, um plano de controle distribuído, enquanto em outras plataformas a maioria seria um plano de controle centralizado. Pois bem, a outra área funcional sistêmica de um roteador, por exemplo, seria o plano de dados, ou plano de encaminhamento de pacotes, ou data plane, como nós chamamos. Ali ficam a FIB, a Forward Information Base, que é uma representação mais eficiente, uma M-Tree ou uma Tree Bitmap da estrutura de comutação com adjacências pré-computadas e informações de reescrita de cabeçalhos também já pré-computados em hardware e mantidos lá nesse plano de dados. Em algumas arquiteturas, o plano de dados é centralizado, tá? Tem várias, né? Por exemplo, o módulo PFC, o Policy Feature Card, que fica acoplado no módulo supervisor de um Catalyst, é um encaminhamento centralizado. O Embedded Services Processor, o ESP, do roteador ASR 1000, seria um outro exemplo de uma arquitetura de encaminhamento centralizada. Você pega já uma arquitetura distribuída de encaminhamento, seria, por exemplo, uma ASR 9000, um CRS, são exemplos, né? Cada line card
tem as suas NPUs e essas NPUs mantêm as estruturas de encaminhamento de pacotes, adjacências pré-computadas, e independente se o encaminhamento ele é centralizado ou distribuído, existe o conceito de pipeline de processamento de pacotes, ou seja, instruções que são aplicadas sobre os pacotes quando eles entram numa porta, numa interface de um line card e também quando saem da interface ou da porta daquele line card. Ou seja, tem um pipeline de processamento de entrada e um pipeline de processamento de saída. Pois bem. Então, e outro plano é o plano de gerência, que eu não vou nem entrar em detalhes dele não, que é o Management Plane. Vou deixar isso quieto por enquanto, senão o tópico fica muito grande. Ou seja, os roteadores numa rede usam seus protocolos, por exemplo, de roteamento para trocar informações sobre os destinos que são alcançáveis. Ok? Cada protocolo entende a rede de um jeito diferente, tem um conceito de métricas bem únicos, características bem únicas, e cada roteador, ao receber informações de destinos que são acessíveis via um determinado vizinho, eles se programam, especificamente as suas estruturas lá no plano de controle, que seria a tabela de roteamento, e no plano de dados, que seria a FIB e a adjacência, e se programam para fazer o trabalho que eles devem fazer, ou seja, encaminhar pacotes para os destinos conhecidos. Pois bem, a questão é que eu tenho duas formas de programar uma rede. Ou faço isso estaticamente, ou seja, eu vou lá e eu defino esses caminhos estaticamente, tá? Rotas estáticas. Outra é dinamicamente, ou seja, você configura os protocolos de roteamento e os roteadores convergem em função dessas instruções, desses prefixos, destinos de rede e afins. Em ambos os casos, você tem que ir em cada roteador fazer aquela configuração. Ok? Então você, na parte de gerência, você tem que acessar cada equipamento e fazer a configuração de cada elemento de rede, tanto para L2 quanto para L3, com base nos parâmetros e requisitos técnicos do seu projeto técnico. Okay? A proposta do SDN na prática, tá? E vou simplificar isso aqui porque o tópico é maior do que daria para fazer num pequeno vídeo. A proposta do SDN é o quê? Eu unificar o plano de controle. Okay? Ou seja, eu vou ter os elementos de rede, vão ser já são hoje em dia, que isso não é uma coisa do futuro. Isso é uma coisa que está acontecendo agora. Os elementos de rede são super especializados para as funções de processamento de pacotes, encaminhamento de pacotes e afins. Ou seja, todo o tratamento de dados ocorre no plano de dados em silício altamente especializado. Uma ASIC, uma FPGA, por exemplo. Tá, okay? Então, isso vai continuar existindo, isso já existe, obviamente, dessa forma. A proposta é que já o plano de controle, eu centralizar na minha controladora SDN. Okay? E com isso eu ganho muito na área de orquestração e automação em funções de níveis de serviço, de gerência, de usabilidade, performance, seleção dinâmica de caminhos e engenharia de tráfego, uma série de coisas eu vou conseguir manter num ponto central da rede. E esse ponto central, que seria o cérebro da tua infraestrutura, é que vai interagir com os elementos de rede para a efetiva programação desses elementos. Tá? Então, essa é a questão assim, em linhas gerais, numa infraestrutura, na parte de SDN. Eu manter o plano de controle centralizado, ou seja, você não mais ter que ir em cada elemento de rede para fazer uma configuração de roteamento, de rota, ou habilitar um SPF, ou qualquer que seja um negócio. Você vai deixar isso a conta da tua infraestrutura automatizada, orquestrada, enquanto o elemento de rede ele vai fazer o que ele faz melhor, que é encaminhar pacotes. Tá, okay? Isso abre uma diversidade muito grande de cenários de configuração em função da criticidade da tecnologia da informação nas diversas indústrias, mercados e segmentos e afins, onde a tecnologia ela é indispensável. Tá? Isso não vai eliminar o trabalho do engenheiro, você vai precisar de um projetista,
de um engenheiro para manter aquilo ali, de um analista de suporte, essas funções, né, dos indivíduos na área de TI, de uma empresa, de operações, de uma empresa, essas coisas continuarão existindo. O que vai realmente mudar muito é a resposta a falhas, incidentes, a parte de convergência, a seleção dinâmica e inteligente de caminhos, redução de custos, de OPEX mesmo na infraestrutura, maior disponibilidade, ou seja, você vai ter as empresas que adotam o SDN passam a ter muitas vantagens, vários benefícios técnicos e um melhor alinhamento entre as tecnologias empregadas e o modelo de negócio. Então essa é a proposta do SDN, tá? É a automação, orquestração, seleção dinâmica de caminhos, engenharia de tráfego, planejamento de capacidades, várias facilidades na área de desempenho, de convergência, de usabilidade. Tudo isso vai ser bem mais simplificado num projeto por redes definidas por software. Tá? Eu não estou falando aqui, e vou logo corrigindo quem pensa isso, eu não estou falando que as funções de encaminhamento de pacotes serão feitas por software. Não. A definição do princípio de rede, do projeto de rede, com a centralização do plano de controle, isso sim é feito numa arquitetura que vai empregar hardware e software, mas chamamos isso de SDN, obviamente, tá ok? Espero que isso por si só tenha esclarecido a dúvida de muitos. Tá? Essa é uma explicação um tanto rápida e simplista do que é a coisa realmente, mas espero que as explicações já sejam suficientes para você entender um pouquinho. Agora, a habilidade, sim, vai ser muito útil, muito bem-vindo, os conhecimentos básicos, fundamentais em script, em programação. Então, fica de olho aí em Python, principalmente. Você tem várias ferramentas hoje que você usa num ambiente onde a orquestração é desejada, aí tem Ansible, Puppet, Chef e afins, que você teria que realmente estar já estudando isso aí para se preparar para um eventual projeto em ambientes SDN. E eu vou logo falando, isso é uma realidade hoje. Então, várias empresas no mundo já estão trabalhando em cima desse tipo de padrão e não vai demorar muito tempo para que outros segmentos e outras empresas e o mercado, com o tempo, convirja para essa direção, tá ok? Espero novamente que esses esclarecimentos tenham sido úteis e até o próximo vídeo aí. Um abraço.